uma, um devastar, né? Um desbravar, digamos assim, numa mata muito densa, né? E isso acontece porque o processo de autoconhecimento vai nos fazer defrontar com certas realidades que naturalmente nós reprimimos. Freud explicava isso dizendo que nós somos regidos pelo princípio do prazer e evitamos a todo custo o desprazer. É desconfortável olhar e confessar as nossas próprias imperfeições. Muito mais fácil adotar certos mecanismos escapistas, mesmo que acionados de forma inconsciente. E depois que a gente faz, a gente tem condição de analisar isso. Então, infelizmente, nós ainda trazemos traços muito significativos do orgulho, do egoísmo, na nossa própria constituição subjetiva. E muitos de nós nos arvoramos como modelos de moralidade, sendo que, grosso modo, nós não passamos de aprendizes, que acabamos de nos matricular na escola da vida. Muitos de nós tomamos a nossa própria opinião como métrica daquilo que é certo, do que é a verdade, como se nós estivéssemos na posse exclusiva do bem. Então, esse é um claro mecanismo de defesa para que a gente possa justificar as nossas faltas e imperfeições. O mesmo observado quando a gente, ao reconhecer o nosso desamparo, busca um Salvador, alguém que resolva todos os problemas para nós, nos tornando dependentes emocionalmente de outras pessoas, idolatrando outras que são falhas e que nós consideramos verdadeiros mitos, né, verdadeiros astros. Então, nós consideramos, grosso modo, verdadeiro tudo aquilo que nos é conveniente e falso tudo que nos desagrada. E como, pelo menos Jung assim percebia, né, ele analisava o psiquismo humano por polaridades, claro, escuro, ânima e ânimos, mulher, homem, feminino, masculino, nós temos essa ambivalência e uma tendência à polarização. E o fato desse autodesconhecimento pode nos levar a essa dicotomia. Aquilo que não está certo necessariamente está errado, né? Se a minha opinião não pode ser validada, então não me serve ser maleável a opinião alguma. E a gente vê ser desfilado pela sociedade o cortejo das nossas próprias opiniões. A gente vai construindo aquilo que o Espírito Emmanuel chama da cortina do eu. A gente vai se encastelando, né, ao redor de nós mesmos, fazendo uma contemplação à nossa própria imagem, o bezerro de ouro construído, né, com os elementos da nossa própria psique. E a gente vai se fechando, se tornando impermeável às vibrações do Altíssimo, e depois reclamamos por que Deus não ouve as nossas preces, por que nós não somos auxiliados, porque nós fomos esquecidos e abandonados pelo alto, quando na verdade nos conservamos surdos aos chamados do Senhor e ainda nos colocamos numa posição de vítima do próprio infortúnio que nós criamos para nós mesmos. Então, a nossa maneira de ver a vida, os nossos ideais, esses sistemas que nós criamos, que nós aprendemos a desenvolver para controlar e agir, foi adotado com base em convicções, muitas vezes rígidas, inflexíveis e refratárias a toda e qualquer oportunidade de auxílio. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu me surpreendo com certas inclinações que naturalmente eu tenho, né? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa mais ríspida e vem aquele ímpeto de responder na lata, né? Só que como a pessoa, né, já não é mais uma adolescente de 15 anos, já passou por algumas experiências de vida, a gente aprende um pouco a controlar essas emoções impulsivas, né? Esses instintos arraigados que por vezes tentam descontar. Mas se a gente está distraído, a gente mergulha nesse roldão e daqui a pouco nós estamos utilizando para a justiça a lei italiana. Olho por olho, dente por dente, não relevando nada. Então, de onde vem isso, né? Nós somos, pela doutrina espírita, ela assim nos esclarece, em remédio enfático ao dizer isso, herdeiros de nós mesmos, né? Isso não é exatamente assim, alguns teóricos assim cogitaram, né? Freud dizia que isso são as reminiscências arcaicas, né, do homem primitivo. Ele utilizava também algumas teorias darwinistas para explicar certos comportamentos humanos. Jung já
falava sobre um inconsciente coletivo e que, porventura, há ali alguns elementos mais animalescos, né? Mais instintivos, que a gente acaba incorporando de uma forma arquetípica. O Espiritismo diz simplesmente que nós já fomos assim, e que ao longo das reencarnações aprendemos a temperar o nosso ânimo pelo bom proveito das experiências. Nós passamos muito mais tempo repetindo crueldade, animosidade, injustiça, agindo de um modo ferrenho, muitas vezes cruel, e agora nós estamos aprendendo a servir. Então, daí a dificuldade, o esforço maior que nós temos para domar essas más inclinações. E por que o autoconhecimento é importante? Porque permite que eu me perceba. Para que eu não diga, ah, não, eu me irritei e falei, né, esbravejei com a outra pessoa porque ela me provocou. É um mecanismo escapista, né? Então, o caminho do autoconhecimento é uma rota escarpada, dá trabalho, cansativo, né? É como se embrenhar numa mata densa, sem GPS, sem mapa, sem bússola, né? Sem celular, sem iluminação. E o roteiro que nos guia é o roteiro do nosso coração, os sentimentos, mais ou menos afinados com o Criador, com o nosso Deus interno, que conhece intimamente a nossa realidade espiritual. Então, esse processo é prolongado, doloroso, difícil, requer paciência e persistência da nossa parte, senão a gente desiste, né, nas primeiras páginas. Porém, ele nos leva a uma compreensão profunda do nosso comportamento, das origens, das motivações de certos atos, das consequências e também da percepção, talvez seja mais importante, dos recursos internos que nós temos necessários para nos transformar. Então, é lógico que, como nós sabemos que o Espiritismo matou a solidão, nosso anjo de guarda, nossos mentores espirituais, como queiram, os bons espíritos que o Senhor permite que nos acompanhem, nos encorajem, que nos ajudam, eles não podem fazer o trabalho para nós. Eles nos incentivam, estão ao nosso lado, nos intuem com boas ideias, oram por nós, vibram pelo nosso sucesso, mas a vida é nossa e a gente que precisa dar destino a ela. Como o Hamed vai dizer, eles estão sempre nos incentivando a parar de simular a criatura idealizada que nós imaginamos ser, para que possamos descobrir dentro de nós os sentimentos e atitudes desagradáveis que nos causam tantos transtornos e desarmonia. Então é lógico que aqui para vocês eu apresento uma persona, né? Uma máscara necessária para o contexto em que a gente está trabalhando, né? Dentro de um ambiente fraterno, de um ambiente cristão. Isso não significa propriamente que não seja dissimulada, mas a forma como eu me apresento, né? Como eu me dirijo a vocês, é uma forma sincera, polida, preparada para que esse trabalho possa ser executado. A forma como nós atuamos no ambiente profissional também é particular e específico para aquilo que aquela tarefa nos exige. Quando nós estamos em família, geralmente, a gente se sente mais à vontade, com maior liberdade para tratar de fatos, né, da intimidade, discutir aspectos da relação mais direta, mais íntima, e assim por diante. Mas eu, perante mim mesma, preciso despir todas as minhas máscaras. Eu preciso deixar essas, como é que eu poderia dizer, preparações, né? Para não chamar de artificialismos, essas preparações para o ambiente externo para me defrontar com aquilo em que eu efetivamente penso, para que eu consiga trabalhar isso de algum modo. E não fique responsabilizando os outros pelas atitudes desagradáveis que eu tenho, para que eu consiga me harmonizar com o objetivo de melhorar a convivência para comigo, em primeiro lugar, e assim também conviver com os outros, né? E é assim que a nossa consciência pode se expandir, que a mediunidade pode vir a representar essa expansão do ser, se nós estivermos responsabilizados e comprometidos pela nossa própria evolução moral. Esse é o principal objetivo no exercício da mediunidade. A gente precisa ter coragem para se reconhecer, a fim de não encontrar pelo caminho adversários fictícios, como projeções dos nossos conteúdos internos.
Quantas vezes nós vimos, né? Até no próprio cristianismo primitivo, Saulo de Tarso, no início da sua vida, odiava Estevão, simplesmente porque ele assistiu uma pregação de Estevão na Casa do Caminho. Estevão, eloquente, preciso, contextualizando de modo perfeito os antigos profetas, né, a lei dos judeus, a Torá, com o Evangelho de Jesus, de um modo completamente inspirado, né? Saulo sentia-se provocado na sua vaidade de homem intelectual, de doutor da lei. Chama ele para a briga e ele, profundamente harmonizado, dotado de uma serenidade imperturbável que a comunhão com Cristo lhe propiciava, dá de ombros, né? Não aceita a provocação. Faz exatamente o que o Cristo disse, não resistais ao mal. Ou seja, não se afete, não apresente resistência, né? Simplesmente furte-se das discussões estéreis e infrutíferas, e Saulo fica polarizado. Leva-o à morte, por conta de ter se sentido humilhado perante todas as pessoas. Então, essa deturpação do fato se dá por conta da imperfeição moral ali presente do orgulho. E assim como ocorreu com Saulo de Tarso, também ocorre conosco. Ele passou a odiar Estevão, odiar o Cristo e odiar todos os seguidores de Jesus, como uma projeção, né, dos seus próprios conflitos emocionais. Quantas vezes a gente também faz isso? Detesta essa pessoa. Aí a gente coloca a culpa na nossa sintonia com o alto, né? Não, que quando o meu santo não bate, tem alguma coisa errada. E aí a gente já quer valorar moralmente a outra pessoa por conta dessa falta de afinidade que muitas vezes pode ser implicância. Não tem nada a ver com ter percebido alguma coisa, né? Ter pressentido. Então a gente tem que ter muita coragem para poder fazer uma análise crítica sobre isso. Alguns de nós nos fechamos por completo a esse olhar. A gente tem medo de reconhecer esses monstros internos. E quanto menos a gente olha, mais eles ficam assustadores. O Espírito de Joana de Ângeles tem uma obra Luz nas Trevas, pela psicografia de Divaldo, que ela detalha muito bem, né, esses conceitos também, assim como o remédio. Então, outras vezes a gente bloqueia, em parte. Então, tem uma parte de mim que é fofa, né? Que é agradável, que é apetecível, que eu quero. Agora, tem outra parte de mim que eu rejeito, que eu não quero nem chegar perto. E quem cutucar essa parte, eu finjo que não está falando comigo, né? Outras vezes a gente deturpa a nossa realidade interior, achando que a gente é melhor do que efetivamente é, né? E talvez isso também pelo fato da gente achar, ter a sensação, ou não conseguir mesmo ainda suportar essa verdade. E aí a gente faz certas reduções para uma parcela de verdade que nós conseguimos suportar em um determinado momento. Isso também é importante. Não basta que a pretexto de sinceridade a gente se desnude e tenha acesso, né, a essa verdade interior de modo violento. O processo de autoconhecimento é paulatino, requer tempo. Nós temos resistências que precisam ser enfrentadas e elas não vão ser destruídas a facão. Quando a gente trabalha com resistências, a gente tem que ter todo um cuidado de contorná-las, se infiltrar nelas, com insistência, né? Com muito desejo de querer, com muita força de vontade, e não a base da violência, para que a gente possa se reconhecer. Como o remédio vai elucidar, o autoconhecimento é gradativo. Isso é fundamental, né? E deve ser exercitado ao longo de toda a nossa existência. E eu, particularmente, acrescentaria, e não termina nessa, né? Isso é um encargo para o ser imortal, que a gente pode continuar nessa existência ou começar nessa. Em geral, diz Hamed, conhecer a si mesmo significa reconhecer e aceitar que há em nós dois lados de todas as coisas. Somos capazes de ter medo e de sermos valentes, de sentir raiva e muita ternura, de sermos generosos e também egoístas, de sermos frágeis e fortes. E uma das grandes bênçãos do autoconhecimento é o seu poder transformador de nossas vulnerabilidades em pontos fortes. Aí alguém poderia perguntar, mas como isso é possível?
Será que se eu percebo ainda esses laivos de raiva, de arrogância, eu ainda sou muito imperfeita, ainda sou um anjo caído, né? E não consigo crescer. Achei que eu já tinha vencido nesse quesito, por exemplo, né, na questão da paciência, mas me pego de pavio curto, né? Dentro de cada virtude existe uma quantidade de degraus quase ad infinito, né? Em que a gente vai precisar superar passo a passo, a fim de que a gente diga, realmente eu venci esse padrão e agora isso é uma conquista do Espírito Eterno. Enquanto isso, a gente precisa, ou melhor, a gente necessariamente vai andar no meio do caminho, né, mais para um lado, mais para o outro, desses extremos. Por vezes a gente vai se aproximar mais dessa coragem, desse destemor paulino, né, de Paulo de Tarso. Por outro, às vezes a gente vai buscar aquele medo, aquela vulnerabilidade, aquele esconder-se do enfrentamento de certas situações. Então, é a persistência durante a experiência, e a experiência é fundamental para o processo de autoconhecimento. Eu preciso me testar, dar a cara a tapa, né? Me provar na experiência. É assim que esse aprendizado do espírito vital é desenvolvido. Então, cada vez mais que eu persisto naquela experiência e eu coloco a minha força de vontade a favor de vencer um padrão, quanto mais esforços eu faço, maior o mérito e mais próximo de vencer eu estou. Então, para isso, é preciso utilizar a própria inteligência, porque decidir é um recurso da nossa consciência, e também aliar o conhecimento que nós já temos espiritual à clareza do pensamento. Nós levamos muito tempo escondendo de nós mesmos sentimentos, emoções, né, para que a gente se transformasse em alguém agradável, aceito. Muitas vezes a gente cresceu fazendo isso, pelo nosso desamparo infantil, pelo fato da gente não ter tido voz. A gente tende a buscar aplausos, admiração, ser validado pela opinião externa, pelos elogios, né? Quer alguém que nos proteja de nós mesmos. Então, é nesse ponto agora, já que a gente falou um pouco, né, sobre a mediunidade, sobre o autoconhecimento, que a gente vai inserir o tema da autorresponsabilidade. É justamente aí que a autorresponsabilidade chega. Autorresponsabilidade e maturidade psicológica ou emocional andam de mãos dadas. O que é a autorresponsabilidade? É eu estar convicta que, de fato, sou a única responsável pela vida que tenho levado e que só posso eu mesma modificá-la. Nós nascemos sob certas circunstâncias, sob certas condições, né? Passamos por certos gêneros de provas e sabemos pela doutrina espírita que, no mais das vezes, nós participamos ativamente da escolha deles, do planejamento reencarnatório. Temos um tempo para essa experiência, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito. O que fazemos nesse intervalo depende de nós, né? Gonzaguinha tem uma música em que ele vai falar: a vida sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Então a gente nasce com um instinto de conservação, um instinto de sobrevivência estranho, né? Freud chamava de pulsão de vida, né? Nós temos uma força de Eros, né, do Deus do amor, como ele explicava, que nos propele para frente, que nos dota de uma vitalidade para que a gente consiga construir a realidade que nós temos, a construção da nossa própria felicidade, para que a gente busque o prazer, não essencialmente o prazer sexual, mas o prazer em atividades, muitas vezes de forma sublimada, como das leituras, das artes, né? Da apreciação filosófica, de pensar até sobre questões existenciais e questões de ordem mais prática da própria vida. Então, quando eu assumo a responsabilidade disso, eu também consigo gozar de relativa liberdade para que tome decisões, me responsabilizando por elas, mesmo sob circunstâncias muito atávicas, mas eu consigo perceber a ação direta da lei de ação e reação. Dando apenas um exemplo de Paulo de Tarso. Esteve preso por muitas vezes, preso em cadeias pesadíssimas. E não obstante essa situação,
que poderia tê-lo oprimido, deprimido, achado que talvez a situação estava perdida, desmotivado. Ele levanta, né, todo cheio de escoriações por causa das flagelações que também recebia, porque as torturas eram muito comuns na época da prisão, e começa a falar sobre o Evangelho de Jesus. E ele percebe o efeito daquelas palavras nos outros presos, que já mocambúzios, entristecidos por aquela situação, né, dolorosa, prolongada, recobravam ali um novo ânimo. E ele, nesse momento, se auto-intitula embaixador em cadeias. O que é isso, senão a autorresponsabilidade? Ele havia sido preso por motivo torpe, sem ter cometido efetivamente mal algum, mas aproveita daquela situação para provar a construção de uma realidade nova, ainda que fosse uma realidade psíquica, né? Elevando os pensamentos ao alto e se conectando com essas vibrações mais sublimes. Ele experimentava uma sensação diferente do que a prisão em que fisicamente estava. Então, isso é extraordinário. Kardec vai dizer na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, todo homem, podendo se desfazer das suas imperfeições, por efeito da vontade, pode se poupar os males, que são as suas consequências, e assegurar sua felicidade futura. Aí a gente até dialoga com Kardec, né? Poxa, Kardec, tudo bem, mas se desfazer das imperfeições dá um trabalhinho. E efetivamente dá. Mas sem a autorresponsabilidade, esse trabalhinho não pode ser executado. Porque ela pressupõe a visão madura do ser para consigo mesmo, evitando criticar os outros, reclamar, buscar culpados, se fazer de vítima, justificar os próprios erros, julgar os outros. Ao contrário, a autorresponsabilidade implica assumir o compromisso enquanto ser imortal, praticar o silêncio operante, a escuta atenta, agir como um colaborador ativo para a mudança, estar aberto ao aprendizado, reconhecer os próprios erros, analisar-se constantemente. E quais seriam os benefícios desse procedimento? O que é que vocês acham? Uma pessoa que age assim é melhor para conviver com os outros? É uma pessoa útil à economia social? Como é que ela se comporta na família? Será que ela consegue viver uma experiência de solidão, por exemplo, sem se desesperar? Será que quando ela passa por dificuldades financeiras ou de outras ordens, ela consegue manter o bom ânimo, né, e ter outras ideias para tentar, né, lidar melhor com aquela situação? Então, quais são os benefícios, né? Entre eles, a gente pode pensar que, primeiro, está o sentimento de gratidão. Há uma obra de Joana de Ângeles em que ela fala sobre isso, Psicologia da Gratidão, 16ª obra da sua série psicológica. A gente passa a olhar a vida de outro modo, foca nas soluções e não nos problemas, e assim a gente consegue sofrer menos. Nossas decisões passam a se tornar mais acertadas, mais assertivas, mais maduras, passamos a agir com mais proveito, gastando energia com aquilo que realmente importa, com o que irá facultar o nosso desenvolvimento humano, com o que a gente pode fazer nesse momento. Passamos a nos comunicar de um modo mais claro, efetivo, não violento, a enxergar as experiências da vida como oportunidades iluminativas. Buscamos uma maior satisfação e motivação naquilo que nós fazemos. Passamos a reconhecer nos outros não o que lhes falta, mas o que eles já conquistaram. Porque a gente começou a desenvolver essa capacidade de olhar também para as nossas conquistas no trabalho de autoconhecimento que precede a autorresponsabilidade. Então, reconhecendo os nossos próprios pontos fortes, a gente começa a olhar o outro também com mais generosidade e visão otimista. A falta de autorresponsabilidade, entretanto, nos conduz a uma transferência de culpa. Uma atitude tão comum. Muitos de nós praticamos de forma inconsciente, ou seja, sem nos dar conta, tanto na vida pessoal quanto na rotina profissional. Especialmente quando ocorre alguma coisa nas nossas vidas com o que nós não conseguimos lidar.
Então, a autorresponsabilidade permite que a gente possa avaliar decisões, atitudes, comportamentos, identificar em quais condições eu estou culpando alguém pelos resultados que são advindos da minha ação e nos ajuda a controlar melhor os nossos impulsos, ou seja, colocar a prioridade aonde efetivamente é importante. E assim a gente passa a se afetar menos com as acusações dos outros. Paramos de deturpar as situações. Não sei se você sabe a diferença entre juízo de fato e juízo de valor. Juízo de fato seria observar, há quadros atrás de mim. Juízo de valor seria dizer, que negócio mal arranjado esses quadros atrás de mim. Tem um negócio caído, ninguém entende nada. Então, na nossa vida prática, muitas vezes nós agimos com juízo de valor sobre os fatos que ocorrem. Distorcemos emocionalmente as coisas, porque estamos falando não do que percebemos, mas do que sentimos. E isso transforma as nossas relações e a nossa visão de mundo. Porque a gente não está enxergando os fatos, mas estamos valorando moralmente as ações de outras pessoas. O Espírito Hamed, nesse capítulo, cita Jung, inesquecível psiquiatra de Zurique, suíço, fundador da psicologia analítica, como a gente já falou, quando ele vai trazer o conceito de sombra. Aí Hamed vai explicar. O conceito de sombra serve para denominar tudo aquilo que somos, mas ignoramos sempre. Implica tudo que o homem não quer ver, que em si permanece oculto em seu inconsciente. É o outro lado de nós mesmos, né? Aquilo que por algum motivo não pôde ser olhado ou despertado. Nós já sabemos que o inconsciente exerce uma influência poderosa na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos e atitudes. Segundo Jung, o inconsciente individual ou pessoal é o conjunto de todo o material esquecido ou reprimido, que o ego, que a consciência não conseguiu suportar. E desempenha um papel fundamental na produção, por exemplo, dos nossos sonhos. E ele chamava de inconsciente coletivo, um outro conceito, essa grande herança espiritual da evolução da humanidade, o legado arcaico, onde estão presentes certos elementos que todos nós conseguimos despontar, né? Então, o nosso inconsciente profundo seria exatamente o quê? Um conjunto, né? Uma instância psíquica, não é exatamente um lugar físico, mas uma instância, onde estão gravados esses conteúdos originários das nossas multimilenárias experiências de diversas reencarnações. Ao longo dessas existências, e que eventualmente parte disso pode ser evocado à consciência, nós temos ali todo um manancial de quem somos, eu espírito. E à medida que parte desses conflitos vão ressomando, isso nos permite a compreensão de certas relações neuróticas que nós mantemos com coisas e pessoas. O que eu estou querendo dizer? Os conflitos existenciais nossos de agora são oportunidades de análise para o nosso processo evolutivo. Então, a gente tem que bem dizer os conflitos. Os conflitos vieram para serem resolvidos, equacionados, interpretados, identificados. Então, nesse contexto, o que é a sombra? A sombra é o lado não demonstrável da nossa psique. Não é exatamente tudo que tem de ruim da nossa vida. É apenas o lado não reconhecido, que coincide com esse inconsciente freudiano, ou com o inconsciente individual junguiano. Ela não é necessariamente ruim, ela faz parte da personalidade total do indivíduo, consiste em tudo que nós não aceitamos em nós, que nós consideramos repugnante, que não vale a pena, que nós reprimimos e projetamos nas outras pessoas. Então, o que Hamed vai dizer? Se o ser quer ser autorresponsável, ele precisa integrar os conteúdos da sombra ao seu próprio psiquismo. Ou seja, deixar de lutar contra si mesmo e aceitar, trazendo para a consciência, a fim de que aquele conteúdo desconhecido que nos governa possa ser reconhecido e não mais ignorado, né? Então, isso significa que nós precisamos trabalhar para esse
processo, né, essa conquista da autoconsciência, do que a gente chama de cair em si, que vem através da convivência com os outros e das experiências que a gente tem. E a partir desse momento a gente percebe que o sofrimento passa a deixar de ser uma manifestação de revolta para se tornar uma viagem na direção da conquista dessa autoconsciência. Então, Hamed usa o conceito de sombra para explicar os mecanismos de defesa do ego. Esses mecanismos, a gente não pode se livrar deles. A gente atua nesses mecanismos de defesa, né? Por exemplo, negação. E orgulhosa? Não. Orgulhoso é você que não me deixa falar, que não me ouve, que não vê a minha situação, né? Que não se comove, que não tem empatia, né? Quando a gente, por exemplo, condena a ação de uma determinada pessoa e, sinceramente, no lugar dela, faria a mesma coisa ou pior. Todos esses mecanismos de defesa são atuantes toda vez que nós recusamos aceitar ou reconhecer as nossas motivações inconscientes. Então, já que a gente não pode evitar que ele opere, o que a gente pode fazer com isso? Trabalhar neles. Daí, o Conselho de Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, todos os dias antes de dormir, passa em revista os fatos mais marcantes da sua trajetória naquele dia. A quem você se dirigiu, o que você disse, a quem você ofendeu, o que você fez de bom, a caridade que você praticou, o velhinho que você ouviu, a pessoa que você ajudou. Quando a gente analisa os fatos, e é um exercício difícil, mas possível com a prática, é como se a gente naquele momento saísse um pouco de nós e tentasse se ver como uma pessoa externa. E aí a gente vai conseguir analisar as nossas ações. E desse modo a gente consegue perceber quando esses mecanismos de defesa atuaram. Que no momento, no calor da emoção, a gente não percebeu. Mas agora, né, passado o tempo, numa postura mais analítica, a gente consegue detectar. Então, isso requer sinceridade, capacidade de suportar as besteiras que a gente faz e o desejo sincero de no dia seguinte ser melhor do que na véspera. Que Kardec chamava de um verdadeiro espírita, né? Aquele que se analisa, aquele que coloca a lente sobre as próprias ações. E tanto maior a energia que a gente empregue nesse trabalho, com maior facilidade também se dará o nosso processo de autodespertamento. Então, gente, já caminhando para o final, até para que a gente tenha tempo, né, de visitar as perguntas, as colocações que vocês com certeza devem ter feito, eu encerro aqui com uma menção que Hamed também traz no texto. Ele faz diversas citações sobre Jesus, o nosso incomparável psicoterapeuta, e dessas eu trago uma, que está constante em Marcos, capítulo 7, versículos 14 e 16. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É Jesus que está falando. Então, em outras palavras, aquilo que a gente acha que nos condena, que nos prejudica, que nos tira do sério, que nos desestabiliza, na verdade, é uma outorga interna para que aquilo exerça esse poder de influência sobre nós. Precisamos olhar para nós mesmos e realinhar essas diretivas, essas autorizações que nós estamos dando. O que nos prejudica ou nos faz mal não provém de fora, mas da nossa intimidade, desconhecida, rejeitada, que muitas vezes nós projetamos nas outras pessoas e enchemos a nossa vida de adversários que nada mais são do que irmãos de luta, trabalhando pela evolução do mesmo modo que nós também estamos, necessitados desse processo de transformação íntima. Então, isso nos ajuda a olhar para nós mesmos e para os outros com mais tolerância, benevolência e, sobretudo, autorresponsabilidade, a fim de que a gente possa
estabelecer assim a nossa melhor defesa, assumindo a responsabilidade pelos nossos atos e fazendo o possível para sermos os melhores que podemos nas condições que temos, aspirando ter possibilidades ainda melhores no futuro. Então, gente, muito obrigada.